O engano secular. Quando o narrador mente, caros leitores, permitam-me um escândalo literário que há mais de um século permanece encoberto pela névoa da tradição crítica. Vocês conhecem Bentinho? Esse pobre marido traído de Dom Casmurro? Pois bem, preparem-se para uma revelação que abalará vossas convicções. Bentinho não é vítima. É o verdadeiro vilão desta história. E Machado de Assis, com sua genialidade diabólica, nos fez cúmplices de uma das maiores manipulações narrativas da literatura mundial. Imaginem por um momento a astúcia do nosso autor fluminense. Ele coloca nas mãos do próprio algoz a pena que escreverá sua versão dos fatos. Bentinho, já maduro e amargurado, torna-se Santiago, o narrador que conduz nossa percepção dos eventos. Mas aqui reside o primeiro golpe de mestre machadiano, um narrador não confiável, que se apresenta como vítima inocente. Cada página que lemos é filtrada pela mente obsessiva e paranoica de um homem que precisa justificar a destruição de sua família. A genialidade desta construção narrativa supera qualquer artifício técnico conhecido na época. Machado antecipa em décadas as descobertas da psicologia sobre memória seletiva, racionalização e projeção. Bentinho reconstrói sua história não como ela aconteceu, mas como ele precisa que ela tenha acontecido para preservar sua autoimagem. Cada prova do adultério de Capitu é, na verdade, evidência da paranoia crescente do narrador. Observem como Machado semeia pistas sutis sobre a verdadeira natureza de Bentinho desde as primeiras páginas. O apelido Dom Casmurro não é casual. Refere-se a alguém teimoso, obstinado, que se fecha em suas próprias convicções. Este é o retrato psicológico que o autor traça de seu protagonista. Um homem incapaz de aceitar realidades que contradigam sua visão de mundo. Quando Bentinho nos conta que vizinhos o chamavam assim por sua tendência ao isolamento e à teimosia, ele inadvertidamente revela sua própria natureza problemática. A construção temporal da narrativa também é reveladora. Santiago escreve suas memórias décadas após os eventos, quando Capitu já está morta e não pode contestar sua versão. Que conveniente, não acham? O único testemunho que sobrevive é o do acusador. Machado nos mostra como a história é sempre escrita pelos vencedores, mesmo quando estes vencedores são, na verdade, os verdadeiros culpados. Esta é uma lição sobre poder narrativo que permanece assustadoramente atual em nossa era de pós-verdade. Curtam este vídeo se vocês também ficaram chocados com esta revelação. Inscrevam-se no canal para mais análises que vão revolucionar sua visão da literatura brasileira. Nos comentários, contem. Vocês já desconfiaram que Bentinho era o verdadeiro vilão? Esta análise mudou sua percepção sobre Dom Casmurro? Capitu, a vítima silenciada. Ah, Capitu, nossa eterna incompreendida, vítima de uma das maiores injustiças literárias já perpetradas. Durante mais de 100 anos, gerações de leitores foram seduzidas pela narrativa enviesada de Bentinho, aceitando sem questionamento sua versão sobre os olhos de ressaca e a suposta traição. Mas chegou a hora de dar voz à verdadeira protagonista desta tragédia. Uma mulher inteligente, determinada e corajosa, que teve sua reputação destroçada por um marido paranoico e controlador. Vejam como Machado constrói o caráter de Capitu através das próprias palavras de Bentinho, revelando involuntariamente as qualidades extraordinárias desta mulher. Desde criança, ela demonstra inteligência superior, capacidade de planejamento e força de vontade que contrastam dramaticamente com a passividade e indecisão do protagonista. Quando Bentinho hesita diante dos obstáculos ao seu amor, é Capitu quem traça estratégias, quem encontra soluções, quem toma iniciativas decisivas. Ela é, em todos os aspectos, mais capaz e determinada que o suposto herói da história. A famosa descrição dos olhos de ressaca, interpretada tradicionalmente como evidência de natureza dissimulada, revela-se sob análise cuidadosa como projeção das próprias inseguranças de Bentinho. Aqueles olhos que traziam não sei que fluido misterioso e enérgico são, na verdade, reflexo da personalidade forte e independente de Capitu, qualidades que intimidam um homem acostumado à submissão feminina. Bentinho não consegue compreender uma mulher que não se encaixa nos padrões passivos de sua época, interpretando sua inteligência como astúcia maliciosa.
Observem como Capitu navega brilhantemente pelas convenções sociais restritivas do século XIX. Ela consegue manter seu relacionamento com Bentinho apesar da oposição inicial das famílias, demonstra a habilidade social exemplar e adaptabilidade notável. Quando se torna esposa e mãe, cumpre exemplarmente todos os papéis esperados dela. Mas sua competência em todas essas áreas, ao invés de ser celebrada, torna-se fonte de suspeita para um marido cada vez mais inseguro sobre sua própria inadequação. A verdadeira tragédia de Capitu não é ter traído, é ter sido traída pela própria narrativa que deveria preservar sua memória. Machado nos mostra como o patriarcado não apenas oprime mulheres em vida, mas continua controlando suas narrativas após a morte. Capitu morre no exílio, longe da terra natal, carregando até o fim o peso de acusações que nunca pode contestar adequadamente. Sua voz é sistematicamente silenciada, substituída pela interpretação masculina de seus atos e intenções. Esta análise não é apenas exercício de crítica literária, é ato de justiça histórica. Quantas mulheres reais sofreram destino similar ao de Capitu, tendo suas reputações destruídas por maridos inseguros e sociedades misóginas? Machado de Assis, com sensibilidade extraordinária para sua época, retrata essa dinâmica de poder com precisão que ainda nos assombra hoje. Compartilhem este vídeo para ajudar a restaurar a honra de Capitu. Deixem like se vocês também acreditam que ela merece justiça. Comentem suas impressões sobre esta releitura revolucionária. A paranoia masculina destrutiva. Mergulhemos agora nas profundezas psicológicas mais sombrias da mente de Bentinho, onde descobriremos os verdadeiros monstros que habitam esta narrativa. A paranoia não surge do nada. Ela se constrói tijolo por tijolo, alimentada por inseguranças profundas, possessividade doentia e incapacidade de aceitar a autonomia feminina. Machado de Assis, com precisão cirúrgica, disseca a mente masculina tóxica e nos mostra como ela pode destruir não apenas o próprio homem, mas todas as vidas ao seu redor. Desde os primeiros capítulos, observamos sinais inquietantes da personalidade obsessiva de Bentinho. Sua fixação por Capitu transcende o amor romântico, revelando-se possessividade extrema que não tolera qualquer sinal de independência da amada. Quando criança, ele já demonstra ciúmes desproporcionais e necessidade de controle absoluto sobre os sentimentos e ações de Capitu. Esta não é paixão juvenil inocente, é o embrião de um comportamento controlador que se tornará destrutivo na vida adulta. A transformação de Bentinho em Dom Casmurro não é resultado de traição descoberta, mas processo gradual de deterioração psicológica alimentada por suas próprias inadequações. Ele projeta em Capitu todas suas inseguranças sobre masculinidade, competência e valor pessoal. Quando percebe que a esposa é mais inteligente, mais capaz de navegar situações sociais complexas e mais admirada por outros, sua autoestima masculina se despedaça. Ao invés de celebrar a sorte de ter companheira tão extraordinária, ele interpreta suas qualidades como ameaças pessoais. A famosa cena do teatro, onde Bentinho descobre a suposta traição ao observar os olhares entre Capitu e Escobar, revela mais sobre o observador que sobre os observados. Machado nos mostra como a mente paranoica constrói narrativas elaboradas a partir de evidências inexistentes. Bentinho não vê traição. Ele a imagina, a constrói, a alimenta até que se torne sua única realidade possível. Esta é a descrição clínica perfeita de como funciona o ciúme patológico, antecipando descobertas da psiquiatria moderna sobre transtornos de personalidade. O aspecto mais perturbador da paranoia de Bentinho é como ela contamina todas suas relações. Ele não suspeita apenas de Capitu, mas também de Escobar, seu melhor amigo, criando uma teia de desconfiança que envenena seu mundo social. Sua incapacidade de confiar revela não defeito moral dos outros, mas sua própria incapacidade psicológica de estabelecer relações saudáveis, baseadas em confiança mútua e respeito. Machado nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Quantos Bentinhos existem em nossa sociedade, destruindo famílias e relacionamentos através de paranoia não tratada? Quantas Capitus sofrem em silêncio,
tentando provar inocência diante de acusações infundadas? Este romance não é apenas retrato de época, é diagnóstico atemporal sobre toxicidade masculina que permanece assustadoramente relevante. Curtam se vocês reconhecem esses padrões na sociedade atual. Inscrevam-se para mais análises que revelam verdades ocultas. Comentem. Vocês conhecem situações similares na vida real? O filho como arma de vingança. Preparem-se para o aspecto mais chocante e moralmente repugnante da personalidade de Bentinho: o uso de seu próprio filho como instrumento de vingança contra Capitu. Ezequiel, criança inocente, torna-se peão no jogo psicológico cruel que o pai orquestra para justificar suas suspeitas infundadas. Machado de Assis nos apresenta aqui um dos retratos mais devastadores de paternidade tóxica na literatura mundial, antecipando em décadas nossa compreensão moderna sobre abuso psicológico infantil. Observem a frieza calculista com que Bentinho analisa as feições do filho, procurando obsessivamente semelhanças com Escobar que comprovem sua teoria de traição. Cada gesto da criança, cada expressão facial, cada palavra é dissecada sob a lente da paranoia paterna. Ezequiel não é visto como indivíduo único, mas como evidência viva de suposta infidelidade materna. Esta objetificação da criança revela a profundidade da degeneração moral de Bentinho. Ele perdeu completamente a capacidade de amar incondicionalmente seu próprio filho. A cena mais perturbadora de todo o romance talvez seja aquela em que Bentinho contempla envenenar Ezequiel junto com ele mesmo, numa tentativa de resolver definitivamente a questão da paternidade. Que pai amoroso consideraria assassinar o próprio filho para satisfazer suas obsessões? Esta revelação desmascara completamente a natureza de Bentinho. Não estamos diante de um homem ferido buscando verdade, mas de um psicopata capaz de considerar infanticídio para validar suas fantasias paranoicas. Machado demonstra compreensão profunda sobre como o abuso psicológico afeta o desenvolvimento infantil. Ezequiel cresce numa atmosfera de tensão constante, percebendo instintivamente a rejeição paterna, mas sem compreender suas causas. A criança desenvolve comportamentos de busca por aprovação, tentando desesperadamente conquistar o amor de um pai que já decidiu vê-lo como bastardo. Esta dinâmica familiar destrutiva produz traumas que marcarão Ezequiel pelo resto da vida. O exílio forçado da criança para a Europa, separando-o não apenas do pai, mas de toda a sua rede social e cultural de origem, constitui forma sofisticada de abuso emocional. Bentinho não apenas rejeita o filho, ele o apaga sistematicamente de sua vida, negando-lhe o direito à identidade brasileira, à herança familiar e ao reconhecimento paterno. Ezequiel torna-se órfão de pai vivo, carregando pelo resto da vida o peso de uma rejeição que nunca conseguirá compreender completamente. A morte prematura de Ezequiel na Europa pode ser interpretada como consequência direta dos traumas impostos por Bentinho. Privado de raízes, família e identidade estável, o jovem sucumbe numa terra estrangeira, longe de qualquer apoio emocional genuíno. Sua morte é o resultado final da vingança paterna. Bentinho conseguiu destruir completamente a vida do filho que ousou não ser seu. Esta é uma das denúncias mais poderosas sobre paternidade tóxica já escritas na literatura. Esta análise sobre Ezequiel revela como Machado compreendeu intuitivamente dinâmicas familiares que só seriam estudadas cientificamente décadas depois. Ele nos mostra como o abuso psicológico pode ser mais destrutivo que o físico, especialmente quando perpetrado por figuras de autoridade que deveriam oferecer proteção e amor. Compartilhem este vídeo para conscientizar sobre os perigos da paternidade tóxica. Curtam se vocês também ficaram chocados com esta análise. Nos comentários, discutam como proteger crianças de pais psicologicamente abusivos. Machado, o feminista disfarçado. Revelemos agora um dos aspectos mais revolucionários e menos compreendidos da genialidade machadiana, sua defesa sutil, mas consistente, dos direitos e da dignidade feminina numa sociedade brutalmente patriarcal. Através de Dom Casmurro, Machado de Assis não apenas criou uma das heroínas mais complexas da literatura brasileira, ele construiu uma defesa magistral da autonomia feminina disfarçada de romance sobre ciúmes masculinos. Esta estratégia narrativa genial
Permitiu que ideias feministas circulassem numa sociedade que jamais as aceitaria se fossem apresentadas diretamente. Analisem a construção cuidadosa que Machado faz de Capitu como personagem. Ela não é vítima passiva nem santa idealizada. É mulher completa, com inteligência, ambições, desejos e agency própria. Numa época em que a literatura brasileira retratava mulheres como anjos domésticos ou demônios sedutores, Machado cria personagem feminina tridimensional que desafia todos os estereótipos. Capitu toma decisões, influencia eventos, persegue objetivos pessoais e recusa-se a ser mera extensão da vontade masculina. A genialidade de Machado está em mostrar como a inteligência e independência femininas são sistematicamente interpretadas como ameaças pela mentalidade patriarcal. Cada qualidade positiva de Capitu, sua perspicácia, sua determinação, sua capacidade de planejamento, é reinterpretada por Bentinho como evidência de natureza manipuladora. Machado nos força a questionar: por que a competência feminina é vista como perigosa? Por que mulheres inteligentes são automaticamente suspeitas de dissimulação? O autor também retrata com precisão devastadora como o sistema patriarcal pune mulheres que ousam transcender limites impostos. Capitu é castigada não por crimes que cometeu, mas por recusar-se a ser a esposa submissa que Bentinho esperava. Sua punição, exílio, separação do filho, destruição da reputação, é desproporcional a qualquer suposta transgressão, revelando-se muito mais sobre as inadequações do sistema social que sobre falhas morais individuais. Machado antecipa argumentos centrais do feminismo moderno, ao mostrar como narrativas masculinas dominam a construção da história e da memória. Santiago controla completamente a versão dos eventos que chegará aos leitores, silenciando efetivamente a voz de Capitu. Esta é crítica sofisticada sobre como o patriarcado não apenas controla mulheres em vida, mas também controla suas narrativas após a morte. Quantas mulheres históricas tiveram suas histórias contadas exclusivamente por homens com interesses em desacreditá-las? A estratégia narrativa de Machado, fazer Bentinho contar a própria história e inadvertidamente revelar sua natureza problemática, é golpe de mestre literário que permite ao autor criticar o patriarcado sem confrontá-lo diretamente. Leitores atentos percebem as contradições e inadequações do narrador, desenvolvendo simpatia natural por Capitu. Desta forma, Machado cultiva a sensibilidade feminista em sua audiência, através de processo aparentemente neutral de leitura crítica. Esta interpretação feminista de Dom Casmurro não é anacrônica, é reconhecimento da visão profundamente progressiva de Machado sobre questões de gênero. Ele compreendeu, muito antes de sua época, como estruturas patriarcais oprimem e silenciam mulheres. Sua obra continua relevante porque os mecanismos que ele denuncia ainda operam em nossa sociedade. Curtam este vídeo se vocês também veem Machado como defensor dos direitos femininos. Inscrevam-se para mais análises que revelam aspectos progressistas de nossos clássicos. Comentem: como Dom Casmurro pode ser usado para discutir questões de gênero hoje? Continuando com os próximos tópicos da análise sobre Bentinho era o vilão. A sociedade patriarcal como cúmplice. Mergulhemos agora nas estruturas sociais que tornaram possível a tragédia de Capitu, revelando como toda uma sociedade funcionou, como cúmplice silenciosa da injustiça perpetrada por Bentinho. Machado de Assis, com sua percepção sociológica aguçada, não retrata apenas um caso individual de paranoia masculina, mas disseca todo um sistema social que protege homens enquanto sacrifica mulheres no altar da honra patriarcal. Esta é uma denúncia devastadora sobre como instituições sociais conspiram para silenciar e punir mulheres que ousam desafiar expectativas masculinas. Observem como nenhuma voz se levanta em defesa de Capitu quando as suspeitas de Bentinho começam a circular. A sociedade fluminense do século XIX, retratada com precisão histórica impressionante, aceita automaticamente a versão masculina dos eventos, sem questionar evidências ou motivações. Machado nos mostra como o testemunho de um homem vale mais que a dignidade de uma mulher, como a palavra masculina é aceita como verdade inquestionável, mesmo quando baseada em paranoia evidente. A família de Bentinho,
especialmente sua mãe, Dona Glória, representa perfeitamente como outras mulheres frequentemente se tornam agentes da opressão patriarcal. Ao invés de questionar as acusações infundadas do filho ou oferecer apoio à nora, Dona Glória escolhe o lado seguro da lealdade familiar masculina. Esta dinâmica revela como o patriarcado seduz mulheres para se tornarem suas próprias opressoras, prometendo proteção em troca de cumplicidade na opressão de outras mulheres. O ambiente religioso e moral da época, dominado por conceitos rígidos sobre pureza feminina e honra masculina, cria a atmosfera onde qualquer suspeita sobre conduta feminina se torna verdade social, independentemente de evidências. Machado mostra como estes códigos morais hipócritas protegem homens enquanto destroem mulheres. Bentinho pode destruir sua família baseado em paranoia, mas mantém respeitabilidade social porque atua dentro de padrões aceitos de defesa da honra. A ausência total de instituições que possam oferecer proteção ou apoio a Capitu revela como a sociedade da época era estruturada para impedir que mulheres contestassem decisões masculinas. Não há tribunais onde ela possa defender sua inocência, não há redes de apoio social que questionem a versão de Bentinho, não há autoridades morais dispostas a investigar suas acusações. Capitu está completamente à mercê de um sistema que a considera propriedade masculina, não indivíduo com direitos próprios. A facilidade com que Bentinho consegue exilar Capitu e Ezequiel para a Europa demonstra como o poder patriarcal se traduz em controle absoluto sobre destinos familiares. Ele não precisa provar culpa nem convencer autoridades. Sua palavra como chefe de família é suficiente para destruir vidas. Machado nos força a confrontar como leis e costumes da época funcionavam como instrumentos de opressão sistemática, permitindo que homens exercessem poder ditatorial sobre mulheres e crianças. Esta análise da cumplicidade social é ainda mais perturbadora quando reconhecemos como muitos destes mecanismos ainda operam hoje. Quantas mulheres contemporâneas enfrentam descrédito automático quando denunciam abusos? Quantas vezes a sociedade ainda escolhe acreditar em narrativas masculinas, mesmo diante de evidências contraditórias? Machado antecipou debates modernos sobre cultura do estupro, victim blaming e proteção institucional de abusadores. Curtam este vídeo se vocês reconhecem estes padrões na sociedade atual. Inscrevam-se para mais análises que conectam literatura clássica com questões contemporâneas. Comentem. Como podemos quebrar estes ciclos de cumplicidade social? O teatro da memória seletiva. Preparemo-nos para adentrar nos labirintos mais tortuosos da mente humana, onde Machado de Assis nos revela como a memória pode ser transformada em instrumento de autojustificação e revisão histórica pessoal. Santiago, ao escrever suas memórias décadas após os eventos, não está simplesmente recordando o passado, está reconstruindo-o para servir às necessidades psicológicas de seu presente amargo. Esta é uma das análises mais sofisticadas sobre autoenganismo e racionalização já produzidas na literatura mundial, antecipando descobertas modernas sobre como a mente reconstrói lembranças para proteger o ego. Analisem cuidadosamente como Santiago seleciona e edita suas memórias, enfatizando eventos que apoiam sua teoria de traição, enquanto minimiza ou omite completamente episódios que poderiam contradizer sua narrativa. Cada lembrança é filtrada através da lente de suas conclusões predeterminadas, transformando momentos neutros ou até positivos em evidências de engano. Machado nos mostra como a mente humana pode ser editora implacável da própria história, criando versões alternativas dos fatos que servem melhor às necessidades emocionais do narrador. A técnica narrativa escolhida por Machado, permitir que Santiago conte sua própria história, é genial precisamente porque expõe as contradições e inadequações do narrador sem que este perceba. Leitores atentos notam como Santiago se contradiz, como suas provas são frágeis, como suas interpretações revelam mais sobre seus preconceitos que sobre realidade objetiva. Esta é Masterclass sobre narrador não confiável que influenciou gerações de escritores posteriores. O aspecto mais perturbador desta reconstrução memorial é como Santiago consegue se convencer de sua própria inocência
enquanto relata atos que claramente revelam sua culpabilidade. Ele conta, sem aparente consciência da contradição, como considerou envenenar o próprio filho, como destruiu a família baseado em suspeitas infundadas, como condenou esposa e filho ao exílio sem evidências concretas. Sua capacidade de racionalizar estes atos como justiça necessária revela a profundidade assustadora de seu auto-enganismo. Machado também nos mostra como Santiago usa a narrativa como terapia psicológica, tentando convencer, não apenas os leitores, mas principalmente a si mesmo, de que suas ações foram justificáveis. Cada capítulo funciona como sessão de autoterapia, onde ele processa seus traumas através de reinterpretação dos eventos. Mas ao invés de alcançar insights genuínos sobre suas falhas, ele se aprofunda ainda mais em suas racionalizações, criando versão da realidade que preserva sua autoimagem enquanto mantém sua amargura. A escolha temporal de escrever as memórias na velhice não é casual. Representa momento da vida onde a necessidade de autojustificação se torna mais urgente. Santiago precisa dar sentido às ruínas de sua vida, precisa se convencer de que suas escolhas foram corretas, mesmo diante de evidências de que destruiu tudo que poderia ter trazido felicidade. Machado nos apresenta retrato devastador de como o orgulho pode impedir reconhecimento de erros, mesmo quando este reconhecimento poderia trazer paz interior. Esta análise da memória seletiva permanece assustadoramente relevante em nossa era de polarização política e pós-verdade. Quantas pessoas reconstroem constantemente suas narrativas pessoais para evitar confrontar verdades desconfortáveis sobre si mesmas? Quantos Santiagos existem hoje, reescrevendo história para preservar egos feridos? Machado nos oferece espelho cruel, mas necessário para examinarmos nossos próprios processos de autojustificação. Compartilhem este vídeo para provocar reflexões sobre honestidade pessoal. Curtam se vocês também reconhecem estes mecanismos em si mesmos. Comentem. Como podemos desenvolver mais honestidade na análise de nossas próprias memórias? A vingança como autodestruição. Contemplemos agora o aspecto mais tragicamente irônico da saga de Bentinho, como sua busca obsessiva por vingança contra supostos inimigos resulta na destruição completa de sua própria felicidade e humanidade. Machado de Assis nos apresenta aqui uma das mais penetrantes análises sobre como o ressentimento pode consumir uma pessoa por dentro, transformando-a em arquiteta de sua própria miséria. Esta é lição atemporal sobre como a incapacidade de perdoar, especialmente quando não há nada real para perdoar, pode envenenar uma vida inteira. Observem a progressão devastadora da personalidade de Bentinho ao longo da narrativa. Ele começa como jovem apaixonado, cheio de vida e esperanças, mas gradualmente se transforma no Dom Casmurro, amargo e isolado que narra a história. Esta transformação não é resultado de traições sofridas, mas consequência direta de suas próprias escolhas destrutivas. Cada ato de suspeita, cada acusação infundada, cada momento de ciúme sem base, corrói um pouco mais sua capacidade de amar e ser amado. A vingança que Bentinho busca, separar Capitu do filho, destruir sua reputação, apagar sua presença de sua vida, funciona como bumerangue que retorna para destruir o próprio vingador. Ao exilar Capitu e Ezequiel, ele não pune apenas os culpados, mas priva a si mesmo da possibilidade de amor familiar, de companheirismo conjugal, de alegria paterna. Sua casa se torna mausoléu de relacionamentos mortos, onde ele vive como fantasma de si mesmo, cercado por memórias amargas e solidão autoimposta. Machado demonstra compreensão profunda sobre como a vingança se torna vício psicológico que oferece satisfação temporária, mas deixa vazio existencial ainda maior. Bentinho experimenta momentos de triunfo sádico quando consegue provar suas suspeitas ou quando implementa seus castigos, mas estes momentos são rapidamente substituídos por depressão mais profunda. Ele descobre que destruir outros não traz paz interior, apenas multiplica sua própria dor. A ironia mais cruel desta autodestruição é como Bentinho termina exatamente onde mais temia estar, sozinho, não amado, cercado apenas por suas próprias obsessões. Todas suas tentativas de controlar e possuir
resultaram na perda completa de tudo que tentava preservar. Sua paranoia sobre perder Capitu garantiu que ele realmente a perdesse. Seu medo de não ser amado criou condições que tornaram impossível qualquer amor genuíno florescer ao seu redor. O retrato final que Machado nos oferece de Santiago, velho solitário escrevendo memórias amargas numa casa vazia, é um dos mais devastadores sobre solidão autoimposta na literatura mundial. Ele conseguiu exatamente o que sua vingança pretendia: uma vida livre da presença daqueles que supostamente o traíram. Mas esta vitória revela-se punição mais cruel que qualquer sofrimento que seus inimigos poderiam ter-lhe infligido. A lição machadiana sobre vingança transcende época e cultura, falando diretamente com leitores contemporâneos que vivem em sociedade ainda obcecada por retaliação e justiça pessoal. Quantos relacionamentos são destruídos por pessoas que preferem estar certas a estar felizes? Quantas famílias se fragmentam porque alguém escolhe alimentar ressentimentos ao invés de buscar reconciliação? Bentinho representa todos nós em nossos momentos mais destrutivos, quando permitimos que o orgulho ferido tome decisões que nossa humanidade mais sábia rejeitaria. Curtam este vídeo se vocês também reconhecem os perigos da vingança pessoal. Inscrevam-se para mais reflexões sobre natureza humana através da literatura. Comentem: como podemos aprender a perdoar mesmo quando acreditamos ter sido injustiçados? Escobar, o amigo sacrificado. Voltemos nossa atenção agora para uma das vítimas mais esquecidas da paranoia de Bentinho. Escobar, o amigo leal que teve sua memória manchada por suspeitas infundadas e sua amizade transformada retroativamente em traição imaginária. Machado de Assis nos apresenta através deste personagem uma reflexão profunda sobre como a paranoia não apenas destrói relacionamentos amorosos, mas contamina todos os vínculos humanos, transformando gestos de amizade em evidências de conspiração. Esta é a análise devastadora sobre como a desconfiança pode envenenar até as relações mais puras e genuínas. Analisem cuidadosamente a construção que Machado faz de Escobar através das próprias palavras de Bentinho. Mesmo filtrado pela percepção enviesada do narrador, Escobar emerge como homem íntegro, amigo verdadeiro e pessoa de caráter exemplar. Ele apoia Bentinho em momentos difíceis, oferece conselhos sensatos, demonstra lealdade consistente e trata tanto Bentinho quanto Capitu com respeito e carinho genuínos. Suas ações, quando examinadas objetivamente, revelam alguém incapaz das traições que posteriormente lhe serão atribuídas. A amizade entre Bentinho e Escobar durante os anos de seminário representa um dos poucos relacionamentos genuinamente positivos na vida do protagonista. Escobar oferece a Bentinho companheirismo intelectual, apoio emocional e modelo de masculinidade saudável, que contrasta dramaticamente com as inseguranças e obsessões do futuro Dom Casmurro. Tragicamente, é exatamente esta qualidade superior de Escobar, sua confiança natural, sua competência social, sua facilidade nos relacionamentos, que posteriormente alimentará o ciúme destrutivo de Bentinho. A morte prematura de Escobar, longe de trazer alívio para as suspeitas de Bentinho, as intensifica de forma patológica. Sem poder confrontar o suposto rival ou obter esclarecimentos, Bentinho transforma Escobar morto em vilão perfeito para suas fantasias paranoicas. A incapacidade do morto de se defender torna-se prova de culpa na mente distorcida do narrador. Machado nos mostra como a paranoia se alimenta especialmente de ambiguidades e ausências, criando narrativas elaboradas onde existem apenas vazios. O aspecto mais perturbador da traição imaginária de Escobar é como ela contamina retroativamente todas as memórias positivas de sua amizade com Bentinho. Cada gesto de bondade é reinterpretado como manipulação. Cada momento de intimidade se torna evidência de duplicidade. Cada expressão de carinho genuíno é transformada em máscara para esconder intenções maliciosas. Bentinho não apenas mata Escobar simbolicamente no presente. Ele assassina sua memória, apagando anos de amizade verdadeira para substituí-los por fantasias de traição. A semelhança física entre Ezequiel e Escobar, obsessivamente catalogada por Bentinho, funciona como última crueldade da natureza ou do destino.
oferecendo combustível infinito para suas suspeitas infundadas. Mas Machado sutilmente sugere que esta semelhança pode ser puramente casual, produto da imaginação obsessiva de Bentinho, ou até mesmo resultado natural de convivência prolongada entre famílias amigas. A verdade objetiva importa menos que a verdade subjetiva de Bentinho, que precisa desta evidência para justificar suas ações destrutivas. Esta análise de Escobar revela como Machado compreendeu que a paranoia raramente se limita a um relacionamento. Ela se espalha como vírus mental, infectando todas as conexões humanas da pessoa afetada. Quantos relacionamentos de amizade são destruídos por suspeitas infundadas? Quantas pessoas boas têm suas reputações manchadas por associação com indivíduos paranoicos? Escobar representa todas as vítimas colaterais da desconfiança patológica que caracteriza certas personalidades destrutivas. Compartilhem este vídeo para honrar a memória de todos os Escobares injustamente acusados. Curtam se vocês também lamentam a destruição desta amizade. Comentem: como proteger amizades verdadeiras contra suspeitas infundadas? A genialidade machadiana revelada. Chegamos ao coração da revolução literária que Machado de Assis perpetrou com Dom Casmurro, obra que transcende completamente seu tempo para se tornar espelho eterno da natureza humana, em seus aspectos mais complexos e perturbadores. Esta não é simplesmente história sobre ciúmes ou traição. É dissecação magistral dos mecanismos psicológicos que governam o comportamento humano, antecipando em décadas descobertas da psicologia, sociologia e neurociência sobre memória, percepção e construção da realidade subjetiva. Machado criou obra-prima que continua revelando novas camadas de significado a cada geração de leitores. A genialidade técnica de Machado reside em sua capacidade de criar narrador que involuntariamente revela verdades completamente opostas àquelas que pretende comunicar. Santiago acredita estar contando história sobre esposa traiçoeira e amigo desleal, mas na verdade conta história sobre homem que destruiu sua própria família através de paranoia e incapacidade de amar sem possuir. Esta ironia dramática, sustentada ao longo de romance inteiro, representa tour de force narrativo que poucos autores conseguiram igualar na literatura mundial. Machado também demonstra compreensão profética sobre como narrativas pessoais moldam percepção da realidade. Santiago não está deliberadamente mentindo. Ele realmente acredita em sua versão dos eventos, porque precisa desta versão para preservar sua sanidade e autoimagem. Esta insight sobre autoconstrução narrativa da identidade antecipa teorias modernas sobre psicologia cognitiva e neurociência da memória. Machado compreendeu intuitivamente que somos todos narradores não confiáveis de nossas próprias vidas. A crítica social embutida em Dom Casmurro permanece devastadoramente atual. Machado denuncia estruturas patriarcais que protegem homens enquanto sacrificam mulheres, mas faz isto de forma tão sutil que leitores podem passar décadas sem perceber completamente suas implicações feministas. Esta estratégia narrativa permitiu que ideias progressistas circulassem em sociedade conservadora, influenciando percepções sobre gênero e poder de forma quase subliminar. O aspecto mais impressionante da construção machadiana é como ela funciona simultaneamente em múltiplos níveis interpretativos. Leitores podem aceitar Santiago como narrador confiável e ler Dom Casmurro como tragédia tradicional sobre adultério, ou podem questionar sua versão e descobrir crítica social sofisticada, ou podem ir ainda mais fundo e encontrar tratados sobre natureza da memória, percepção e construção da realidade. Cada nível oferece experiência de leitura completa e satisfatória, mas juntos criam obra de complexidade quase infinita. Machado de Assis conseguiu o que poucos autores alcançam: criar literatura que é simultaneamente acessível e profunda, popular e erudita, local e universal. Dom Casmurro fala sobre Brasil do século XIX, mas também sobre natureza humana atemporal. Retrata a sociedade específica, mas revela mecanismos psicológicos que operam em qualquer cultura. Esta é marca da verdadeira genialidade literária: capacidade de transcender limitações temporais e geográficas para tocar aspectos essenciais da experiência humana.
A influência de Dom Casmurro na literatura mundial continua crescendo conforme novas gerações descobrem suas riquezas interpretativas. Autores contemporâneos ainda estudam as técnicas narrativas de Machado, críticos ainda debatem suas implicações sociais, leitores ainda se surpreendem com suas reviravoltas psicológicas. Esta é a imortalidade literária verdadeira, não apenas sobreviver ao tempo, mas continuar revelando novos significados para cada época que encontra. Curtam este vídeo se vocês também se impressionaram com a genialidade revolucionária de Machado. Inscrevam-se no canal para mais análises que revelam aspectos ocultos dos nossos clássicos. Comentem qual aspecto da genialidade machadiana mais os impressiona. Compartilhem para que mais pessoas descubram como Dom Casmurro é muito mais complexo e moderno do que imaginavam. Esta obra continua nos ensinando sobre nós mesmos, e esta é a marca da verdadeira literatura imortal.